Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Convido neste momento, para fazer parte desta mesa, a coordenadora da Uniblam, União Blumenauense das Associações de Moradores, senhora Aline Votri. Convido também o representante do movimento Março Roxo, senhor Emil Chartoni. Cumprimento a todos os vereadores mirins presentes e convidados, e especialmente agradecemos os presentes nesta plateia, e aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Gostaria de cumprimentar de forma muito especial e agradecer a presença dos alunos da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que muito nos honram com a presença. Sejam bem-vindos. A Escola Visconde de Toné é representada nesta Câmara Mirim pela vereadora mirim Júlia Ohana Machado Paz. Solicito aos vereadores mirins que digitem suas senhas para confirmar presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Convido a vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro para fazer o momento bíblico. Os que forem sábeis, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e dos que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Convido o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 2. Considera-se criança. Para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes aquelas entre 12 e 18 anos de idade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da primeira sessão ordinária. Ata da primeira sessão ordinária. No dia 11 de março de 2019, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirim para a primeira sessão ordinária do ano, sob a presidência do vereador mirim Efraim Caleb Mertens. Em seguida, o presidente solicitou aos vereadores mirins presentes confirmassem presença em plenário. Confirmado o número regimental de vereadores mirins. Deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. Após a vereadora mirim Adriele de Mello fez a leitura do momento bíblico, e em seguida o vereador mirim Gabriel Iankowski fez a leitura do artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da sessão solene de posse de eleição da primeira mesa diretora desta legislatura, ocorrida no dia 18 de fevereiro de 2019, que foi aprovada por todos. Na sequência, fez o uso da tribuna às representantes do coletivo de mulheres, senhoras de Gabriela e Juliana de Oliveira, e o coordenador do Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD, da Polícia Militar, soldado Douglas Rodrigues Bortoloso. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram uso da tribuna para pronunciamentos. Após, foram colocados em discussão e votação os requerimentos do número 1 a 6, os quais foram aprovados por todos. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos os vereadores mirim para a próxima sessão ordinária, realizada-se no dia 25 de março de 2019, às 15 horas, no plenário José Henrique Flores, na Câmara Municipal de Blumenau. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada. Agradecemos a presença do ex-vereador mirim Marlon Neves, da legislatura 2018. Seja sempre bem-vindo. Convidamos agora o representante do movimento Março Roxo, Sr. Emil Chartone, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores mirins. Boa tarde à plateia que nos acompanha. E eu também quero cumprimentar a todos que estão em suas casas, que agora nos acompanham pela TVL. Eu venho aqui falar hoje sobre um assunto muito importante para a nossa comunidade. Não somente Blumenau, mas eu acredito que é um assunto que diz respeito a todas as pessoas do nosso país
e muitas pessoas que viviam num anonimato com essa doença que é a epilepsia e não se manifestavam por receio, por medo e por vergonha. E algumas tinham medo do bullying que poderiam sofrer, das brincadeiras de mau gosto, enfim, do preconceito que tinha-se no passado e que ainda tem em menor escala, mas ainda existe na nossa sociedade, e nós estamos aqui com o movimento Março Roxo, justamente para acabar com esse tipo de preconceito. Eu vou me apresentar, então, meu nome é Emil Chartuni, eu sou um dos coordenadores do movimento Março Roxo Blumenau. A minha esposa Priscila Francisca Krieger, quem iniciou a nível municipal esse movimento, juntamente com um grupo de mães e pais de crianças com epilepsia. E esse ano nós estamos completando 4 anos do movimento. O dia 26 de março, aos senhores que estão aqui presentes, é comemorado, no dia 26 de março é comemorado o Purple Day. Essa data é uma data internacional. Nós temos aqui no Brasil, no dia 26, amanhã, 26 de março, o Dia do Roxo, que nós intitulamos como o Dia do Roxo. É o dia de combate ao preconceito, o dia de conscientização sobre a epilepsia no Brasil. Esse movimento Março Roxo, ou Purple Day, ele surgiu no Canadá, com uma moça chamada Cassidy Megan. Por que a cor roxa? Porque essa moça chamada Cassidy Megan, ela sofria muito com a epilepsia. E tinha assim também, e ela é viva até hoje, é uma moça nova, deve ter 20 e tantos anos hoje. Cada período de crise, cada momento de crise que ela vivia, ela se isolava nos campos de lavanda, em sua cidade no Canadá. E por isso a representatividade da cor roxa. O roxo era um local, nesse campo de lavanda, que transmitia um bem-estar, transmitia tranquilidade a essa moça. E ela resolveu, então, criar o Purple Day, o dia 26 de março, como o dia, até então, um dia nacional deles no Canadá, como o dia de conscientização, para que não houvesse mais esse preconceito e essa disseminação de ideias, até então, vamos citar hoje um termo atual, de fake news, de mentiras, que faziam com que as pessoas tinham certo receio com relação à epilepsia, e essas mentiras, esses mitos, essas lendas, vinham desde da Idade Média. Blumenau é a primeira cidade do país a ter um mês inteiro dedicado ao combate ao preconceito e à conscientização sobre a epilepsia. No dia 26 de março de 2015, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava aqui nessa tribuna defendendo esse projeto, dessa lei municipal. Existe uma lei, agora me falha a memória o número da lei certinho, mas é uma lei de 2015, onde foi instituído o Dia Municipal, o Dia do Roxo, Dia Municipal de Combate ao Preconceito sobre a Epilepsia. É importante porque nós temos várias pessoas, não somente crianças. Quando eu falo, muitas vezes eu falo criança, porque é a realidade que eu vivo. A minha filha, vai fazer 8 anos, ela tem epilepsia, e desde os 9 meses nós convivemos com essa doença. No mês de março, nós temos, senhores, vários eventos de conscientização sobre a doença e ações de desmistificação sobre o tema. Já falei isso para vocês. Para os senhores terem uma noção do que é esses mitos, essas lendas que são oriundas desde a Idade Média, onde eles trancavam as pessoas com epilepsia, eles prendiam, e muitas até diziam que essas pessoas, quando tinham suas crises convulsivas, até então chamadas de ataques, os mais velhos chamam de ataques, e nada mais são do que crises convulsivas, oriundas da epilepsia. Vou citar para vocês algumas das lendas que se tem, e muitas pessoas até hoje ainda acreditam que são verdades. Por exemplo, a baba é contagiosa. Quando a criança ou um adulto tem uma crise epilética, ela solta uma saliva, ela tem um salivar,
E muitas pessoas acham que encostar nessa saliva vai transmitir a epilepsia. Isso não é verdade, gente. De forma alguma, a baba é contagiosa. Eu, particularmente, já ouvi muito pessoas indicando nós a levarmos nossa filha a uma igreja, a um centro espírita, algo, porque a epilepsia é algo demoníaco, é uma possessão demoníaca. Não é verdade, gente. Isso tudo faz parte de lendas desde a Idade Média, onde se acreditava que essas pessoas que tinham essa crise convulsiva, que as pessoas acabam se debatendo, tinham uma possessão demoníaca, e não é verdade. Tá? Se comprovou que essa possessão, essa crise convulsiva, tá? Esse tremor é devido a, vamos falar popularmente, a um curto-circuito nos neurônios. Nós temos uma disfunção no cérebro, onde causa essa atividade do cérebro e a pessoa tem essa contração. Existem N tipos de convulsão. Essa é uma das mais tradicionais, onde a pessoa se bate, tá? Cai no chão, ela tende a se bater, tende a se contorcer, porque existe uma contração da musculatura. Segurar a língua da pessoa que está tendo uma crise convulsiva. Nunca façam isso. Também é uma lenda. A pessoa vai engolir a língua. É mentira. É humanamente impossível, senhor presidente, é humanamente impossível uma pessoa engolir a língua. Isso não existe. E além do mais, além da pessoa que está tendo uma crise se machucar com alguém botando algo na boca dela, ela pode machucar a pessoa que está tentando segurar a língua. Porque como existe uma contração da musculatura, ela pode morder e até mesmo ferir o dedo dessa pessoa. Ou ela se ferir com outro objeto que coloque na boca da pessoa. Segurar a pessoa, prender. Eu já vi casos de 3, 4, 5 pessoas segurar a pessoa que está tendo a crise convulsiva. Nunca, senhores, nunca façam isso. A pessoa que está tendo uma crise convulsiva, você tem que apenas proteger a cabeça dela, virá-la de lado, porque existe a possibilidade dela bater a cabeça e se machucar, e existe a possibilidade, você colocando ela de lado, existe a possibilidade dela vomitar. E a partir do momento que ela vomita, ela estando de lado, evita uma morte por sufocamento. A pessoa pode vomitar e morrer sufocada com o próprio vômito. E outro mito, né? Outra mentira que se vem difundindo ao longo dos anos, é que a epilepsia ela é contagiosa. Não, epilepsia não pega. Epilepsia não é contagiosa. O que é contagioso é o preconceito. O preconceito, sim, com pessoas com epilepsia, esse sim é contagioso. Vai passando de pai, neto para filho, e assim adiante. Passa para o vizinho, não chega perto porque a pessoa está possuída, não chega perto porque a pessoa é doente, tu vai pegar a epilepsia. Não existe contaminação da epilepsia. A epilepsia é uma disfunção no cérebro, minha gente. Ok? Entendido? Então tá. Por que nós estamos aqui hoje? É de muita importância nós difundirmos essas informações. Essas informações que desde 2015, quando surgiu o Dia do Roxo, ou o nosso Purple Day brasileiro, e Blumenau foi agraciada com uma lei municipal criando como a primeira cidade do Brasil a ter um mês de conscientização. Nós estamos trabalhando desde 2015 para difundir essas informações, e são informações corretas, a verdade, sobre a doença epilepsia e a importância dos jovens, dos adultos, de toda a sociedade entrar nesse processo. É importantíssimo, vocês, senhores vereadores mirins, a cada um de vocês, os 15, são 15, né, presidente? A cada um dos 15 vereadores mirins, é importante que os senhores... Eu tenho um material aqui, que depois eu vou distribuir a todos vocês e para o pessoal da plateia também. E é importante que todos vocês conheçam o procedimento, o que fazer quando encontrar uma pessoa que está tendo uma crise convulsiva. Deixa eu só mostrar aqui para o pessoal que está em casa. Surgiu um fato até certo ponto, vamos botar entre aspas, engraçado, porém nem tanto, né? Só que não. A minha esposa estava indo para casa
e na rua, ao lado da Nova 1001, na rua, fugiu o nome da rua, na Benjamin Constant, ali, né, uma transversal da Benjamin Constant, tinha um senhor tendo um ataque, uma convulsão, né, uma crise convulsiva, e nisso ela parou para atender, para ajudar essa pessoa. Com licença, mais um minuto para a conclusão. Mais um minuto, rapidinho então. Ok. E chegou um motoqueiro. O motoqueiro disse para ela, não encosta que eu sei o que está acontecendo. Eu vi na televisão. Vira ela de lado, bota a mão na cabeça, não segura a língua e tal. Esse motoqueiro tinha visto uma das nossas apresentações, uma das nossas palestras, viu a matéria na televisão e aprendeu. O nosso objetivo era esse, passar essas informações à população de como agir no momento de uma crise epilética. Porque eu quero que no futuro a minha filha, que esteja andando na rua 15 de novembro ou qualquer outro lugar de Blumenau, tá, e que venha, por acaso, ter uma crise epilética, que a comunidade e a sociedade de Blumenau saiba como atendê-la. Não somente ela, mas todas as crianças. Senhor presidente, rapidamente, só vou passar algumas dicas aos senhores vereadores e às pessoas que estão em casa. Aqui algumas dicas de como atender. Mantenha calma, só assim você vai conseguir ajudar. Nós não precisamos de duas pessoas desesperadas, o paciente e quem está ajudando. Anote o tempo da crise. Deixe a pessoa de lado, isso facilita a respiração. Proteja a cabeça e deixe a pessoa confortável. Não tente conter a crise, só fique por perto. Como a crise vem, ela vai. Ninguém consegue antecipar o fim da crise. Em hipótese alguma, coloque qualquer objeto na boca do epilético. E o mais importante, se a crise durar mais de 5 minutos, cronometrem, mais de 5 minutos, aí sim, peça ajuda a um órgão responsável. Nesse caso, ou 192 SAMU ou Corpo de Bombeiros. A epilepsia tem tratamento e a informação é o melhor remédio. Por isso, nós precisamos de cada um de vocês que estão nos acompanhando agora pela TVL, a cada um de vocês, senhores vereadores, e essa plateia, que nos ajudem a disseminar essas informações, levar essas informações sobre epilepsia e acabar, de vez por todas, com o preconceito, com essa doença que muitas pessoas têm e têm vergonha de dizer pelo fato de já sofrer algum tipo de preconceito. Senhor presidente, muito obrigado. Era essa a minha informação por hoje. Agradecemos ao senhor Emil Chartoni. Caso tenha outro compromisso, sinta-se à vontade. Agradecemos a presença do vereador Adriano Pereira, da Câmara Municipal de Blumenau. Caso desejar, sinta-se à vontade para compor esta mesa diretora. Convido neste momento a coordenadora da Uniblam, União Blumenauense das Associações de Moradores, senhora Aline Votri, para que utilize a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores mirins, a comunidade presente, alunos, colegas, boa tarde. Hoje eu estou como coordenadora geral da União das Associações de Moradores. Acredito que os vereadores aqui têm conhecimento do que é uma associação de moradores e conheça as associações de moradores que estão no seu bairro, na sua comunidade, ou já tenha visitado algumas. Vou falar um pouquinho sobre os trabalhos das associações de moradores aqui em Blumenau e quais são as dificuldades que a gente tem enfrentado durante esses anos desde a fundação e que a gente tem enfrentado até os dias atuais. O que é uma associação de moradores? A associação de moradores nada mais é do que a reunião da comunidade, que se une com o fim e propósito de trazer benfeitorias para a comunidade, para trazer as demandas da comunidade para o poder público, a fim de resolvê-las. Além de criar e trazer outras ações sociais que vão de encontro aos interesses da comunidade. É importante que vocês, enquanto vereadores mirins e quanto acadêmicos que estão na escola, tenham essa parceria com as associações que fiscalizem a atuação, que procure o presidente, procure ver como está a associação do seu bairro. Atualmente, hoje, existem em Blumenau em torno de 172 associações de moradores. Existem lá no cartório de registro de títulos e documentos. Contudo, em torno de 70 apenas estão atuando. Atuando, que eu digo, que existe na comunidade, existe na rua e não tem uma sede. Poucas delas ainda têm sede, algumas nem terreno consegue do município, que não é viável, enfim.
Então, é importante que vocês, enquanto vereadores, enquanto acadêmicos, procurem entender como funciona uma associação de moradores. Nós temos várias dificuldades na cidade, muitas delas pela omissão do poder público. Não basta apenas a comunidade eleger uma diretoria de uma associação de moradores, vir até o poder público, fazer as suas reivindicações, os seus requerimentos, e muitas delas não têm nenhum retorno. Como vereadores mirins, vocês também devem ter noção dessa situação, o quanto complicado é para vocês exercer a função, e muitos dos projetos que vocês veem e aprovam aqui, vocês não têm um retorno e vocês não têm êxito enquanto mandato de vocês. Então, imagine para o presidente da Associação de Moradores, para a comunidade que está lá reivindicando, seja a pavimentação de uma rua, seja o esgoto em céu aberto. Esse final de semana eu estive lá no Morro da Figueira, uma associação de moradores que estava desativada aí durante 5 anos, sem diretoria, o esgoto escorrendo a céu aberto, com crianças, animais próximo, e a reivindicação da comunidade antiga. Até agora o poder público não chegou até lá. Sem falar da condição das famílias, que é totalmente irregular, das moradias irregulares, enfim, N situações que vocês, enquanto comunidade acadêmica, vocês podem estar acompanhando isso e aqui nessa casa fazendo as reivindicações. Um problema sério que nós temos também é quanto às subvenções. Nenhum vereador hoje, não mirim, eu estou falando de vereadores mesmo, conseguiu resolver esse problema que nós temos na cidade. Criaram-se uma lei municipal que estão comparando associações de moradores como se fosse uma ONG. Nós não temos nenhuma associação de moradores hoje que tem convênio com o município para ter essa equiparação legal. Ou seja, eles criam esses obstáculos para que a associação não consiga subvenção e não consiga sequer se manter. Muitas delas precisam, no mínimo, de verbos para implementar os seus projetos sociais. Não basta você solicitar projetos sociais junto à Fundação de Esportes, por exemplo, para incluir várias atividades na tua comunidade, se você não tem uma sede, ou se a sua sede está caindo aos pedaços e não tem o espaço para isso. E muitas vezes não se tem nem convênio com as escolas, que poderia estar sendo feito uso da escola no final de semana para que as crianças e adolescentes saiam das drogas e tenham as atividades na comunidade. O Emil está aqui, ele é presidente da Associação da Rua Araranguá. Secretário, perdão. Representa a associação. E ele mesmo é prova disso. A Rua Araranguá tem vários problemas, desde questões sociais. Eu acho que o mais grave que tem lá, e faz anos que isso não foi resolvido, é a tubulação que foi colocada no morro, que nem pavimentação tem, e que se começa largo e se termina funilando. Então, ou seja, a água da chuva que desce pelo morro arranca tudo, entra dentro das casas, a rua se transforma numa cachoeira, literalmente uma cachoeira. Então, assim, isso é uma reivindicação que vocês têm e estão pleiteando faz anos perante a comunidade. Se tem retorno do município, é outra situação. Por que é importante a união das associações? Porque não basta o Emil vir aqui falar para o vereador, eu fazer reunião com o prefeito e não ter a solução. Se a comunidade está junto com o Emil e faz uma reunião com os parlamentares e com o prefeito, é muito mais fácil dele atingir esse objetivo dele. Contudo, a comunidade, ela acha que elegendo a diretoria de uma associação de moradores, é ele ou é o presidente que vem aqui nessa casa pleitear todas as reivindicações, fazer reunião, enfim, não é o Emil que vai resolver, é toda a comunidade. Por isso que é importante que vocês comecem agora, desde já, participando das associações, vendo quais são as atividades. Vocês, como vereadores, também podem pleitear isso. Quais são os projetos que nós temos hoje na cidade que pode estar levando lá para a sua comunidade? Qual parceria que a sua escola pode estar fazendo com a associação de moradores? Nós temos um problema gigantesco de tráfico de drogas, de mulas, e vou falar mulas, porque a maioria dos adolescentes são mula do tráfico, não são nem traficantes, porque traficante mesmo não está na rua vendendo droga. Enfim, de que forma que vocês vão atingir esse público? De que forma que vocês, enquanto vereadores, enquanto acadêmicos, estão fazendo o papel de vocês lá na escola de vocês, com os projetos em conjunto com a associação de moradores? Não é apenas delegar essa função para a associação. Vocês estão participando da comunidade de vocês? Muitos se querem saber dos seus vizinhos. Esse espírito comunitário que se iniciou as associações de moradores, hoje a comunidade não conversa com o seu vizinho. O seu vizinho é o próximo, é o aliado que está ali, que pode te ajudar, que às vezes é mais próximo que o familiar. Então, assim, esse distanciamento, a gente está tentando reaproximar, seja com projetos como a rede de vizinhos, seja com projetos sociais que atendam essa comunidade
local, enfim. Nós também, o ano passado, participamos do projeto da campanha do agasalho, que até foi mencionado aqui que vocês têm um projeto parecido para fazer coleta de doações para a campanha de Natal para crianças carentes. Nós temos inúmeras associações de moradores atrás dos morros, que não se vêem, as favelas aqui de Blumenau, de pessoas extremamente carentes, que precisam não só de doações da campanha do agasalho, como de material escolar, como de, enfim, campanhas sociais como Natal Solidário, enfim. Aí, se vocês tiverem esse interesse de fazer essa parceria com a União, nós estaremos disponibilizando aí a lista de associações de moradores que precisam, e se quiserem também estar conhecendo as associações do bairro e mais próximo da comunidade de vocês, eu deixo o meu contato com o Erlédio, e ele pode estar passando para vocês. Tem a página também no Facebook da Uniblan, que é a União das Associações de Moradores. Lá vocês vão ver mais ou menos o mapeamento de quantas a gente está visitando, divulgando as fotos de eleições, enfim. E se vocês quiserem participar, e que deveriam estar fazendo isso já, como vereadores mirim, para a gente estar mudando essa nossa realidade aqui do município. Seria isso. Muito obrigada e bom trabalho para vocês. Agradecemos à senhora Aline e ao senhor Emil pelas palavras proferidas, pois tenho certeza que contribuirão para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso tenham outro compromisso, sintam-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Yasmin Souza da Silva, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo Efraim Caleb Mertens, presidente da Câmara Mirim, os demais integrantes da mesa diretora, os colegas vereadores mirins, o público aqui presente e aos que nos assistem pela TVL. A todos, uma boa tarde. Inclusão social visa abranger na sociedade aqueles que, por preconceito ou desprezo, foram postos à margem da população e que buscam cada vez mais ocupar um lugar socialmente que é seu por direito. Segundo o artigo de número 5 da Constituição Brasileira, todos são iguais perante a lei. Esse artigo faz parte de um conjunto de direitos humanos que possuímos, porém, não são todos o que conhecem, impedindo a luta pela aplicação do mesmo. Como pessoas iguais, independente de cor, língua, raça ou nação, temos a mesma capacidade, não vista pelas empresas e instituições educacionais, as quais, na maioria, não possibilitam oportunidades de atuação para os deficientes, julgando-os incapazes. A partir disso, a exclusão se torna presente no dia a dia desses indivíduos, visto que a deficiência predomina no olhar do outro. Portanto, os deficientes físicos possuem direito como qualquer pessoa, sendo importante conhecê-los. Também deve-se existir leis para reforçar a necessidade da inclusão em meios sociais. Fiscalização de implantações realizadas de uma educação que inclua mais, em vez de excluir. O maior desafio das crianças de deficiência física não está na capacidade de aprender, mas na coordenação motora. O número de crianças com deficiência física ou algum tipo de limitação matriculadas em escola do Brasil vem crescendo muito nos últimos anos. Além disso, o movimento de inclusão em favor da escola para todos. Entende-se que as crianças com e sem deficiências devem frequentar a mesma sala de aula. Em tempos remotos, essas pessoas muitas vezes eram excluídas, renegadas e escondidas da sociedade. De poucas décadas para cá, intensificaram-se os estudos com a preocupação de diagnosticar e classificar as deficiências, conduzindo-se assim que a educação especial começasse a ser encarada como um mundo à parte, que viesse a prover as necessidades de uma parte da sociedade considerada deficiente.
Então, a preocupação era de que esses ditos deficientes possessem a ser vistos ser humanos, que, independentes de suas condições, têm o mesmo direito de se realizarem e estarem inseridos na sociedade. Surge a necessidade de responsabilizar cada vez mais a educação e a comunidade pela inclusão dessas crianças. A escola precisa adaptar-se, abandonando o seu caráter seletivo, discriminatório e preconceituoso. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim, Júlia Bertoldi Hoffmann, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, demais integrantes da mesa diretora, colegas mirins, autoridades e plateia aqui presente e aqueles que nos acompanham pela TV ou internet, boa tarde. Desde pequenos, nos ensinam aquela palavra de 8 letras, que é o respeito. Somos ensinados que devemos respeitar os outros e que todo conflito pode ser resolvido com diálogo. Somos ensinados que são todos diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Nós temos estilos de vida diferentes, fazemos escolhas diferentes todos os dias, mas também somos iguais. Temos oportunidades iguais, somos tratados de forma igual, temos direitos iguais, deveres iguais. Ou ao menos assim deveria ser. Porque agora nós crescemos, criamos uma percepção sobre a realidade com informações que nos são oferecidas, realidades que nos foram apresentadas e experiências que vivemos. E agora sabemos que o mundo não gira exatamente do jeito que aprendemos. Todos têm vidas distintas, com certeza. Mas, muitas vezes, principalmente para pessoas que não são as grandes maiorias, os direitos iguais acabam não acontecendo. São milhares no mundo que todos os dias escutam, sim, eu respeito a todos, amor ao próximo sempre. E sabem que não é verdade vindo daquela boca específica, porque, aparentemente, os únicos próximos que têm os mesmos direitos são aqueles que são exatamente como quem fala. No dia 15 de março de 2019, um atirador invadiu duas mesquitas na Nova Zelândia e deixou 50 mortos, junto com 48 feridos. Esse mesmo atirador resolveu amarrar uma câmera no capacete e transmitir tudo ao vivo durante orações. Os feminicídios em Santa Catarina, registrados até a segunda quinzena de fevereiro, já são mais do que o dobro desse mesmo período de 2018, pelo menos um por semana. Licença. Gostaria de solicitar uma parte. Com autorização do orador, com a palavra em a parte, o vereador mirim, Gabriel Heitzberger. Eu gostaria de parabenizá-la pelo seu tema do respeito, que ele faz falta em muitas famílias, principalmente, que maltratam os filhos e não têm respeito, principalmente por cor, no que faz o início do preconceito. Isso leva ao racismo e diferentes tipos de preconceito. Então, gostaria de parabenizá-la pelo bom tema. Eu agradeço pelas suas palavras. No dia 3 de março, uma mulher foi espancada pelo companheiro e quase foi morta. No Brasil, uma morte por homofobia, que se caracteriza pelo preconceito à orientação sexual ou identidade de gênero, é registrada a cada 16 horas, e ainda somos o país que mais mata transgêneros no mundo inteiro. E tudo isso por quê? Por alguém ter uma religião diferente da sua, ter um gênero diferente do seu, uma orientação sexual, ser de alguma diferente etnia, ou simplesmente pensar de outro jeito? O que aconteceu com o respeito que foi ensinado? Eu vou encerrar esse discurso dizendo e pedindo: não percam o respeito que está sendo cultivado e valorizem as coisas que tornam os outros e a si mesmo únicos. Lutem pelos direitos iguais para todos e não deixem de fazer o bem. Ninguém nunca conseguiu chegar a algum lugar pensando da mesma forma. Com a palavra, a vereadora mirim, Camila Coelho, da Escola Municipal João Widmann, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público aqui presente, a minha suplente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa ou por outros meios de comunicação, boa tarde a todos.
Me apresento aqui hoje para falar sobre a importância da prática de esportes nas escolas. O esporte é toda forma de praticar atividade física que tem como funcionalidade equilibrar a saúde ou aperfeiçoar a disposição física ou mental e promover divertimento aos integrantes. Pode ser competitivo ou pode exigir um determinado grau de habilidade. São vários os tipos de esportes existentes. Eles podem conter um único membro ou centenas de participantes, seja em equipes ou individualmente. A importância da prática de atividade física e seus benefícios não se resumem apenas a elementos vantajosos para o corpo humano, mas também é essencial para a mente do indivíduo. O ser humano pode usufruir daquilo que os esportes são capazes de oferecer. Uma vida proveitosa é aquela que possui a presença de saúde. Afinal, sem ela não conseguiríamos realizar a maioria das coisas que somos capazes de fazer. Quando desfrutamos de uma boa saúde, temos condições de executar tudo o que precisamos e desejamos em nossas vidas, com toda a disposição possível. Alguns benefícios da prática de atividades físicas são: o aumento da oxigenação. Com licença, eu queria fazer uma parte. Concedo a parte. Com autorização da oradora, com a palavra em a parte, o vereador mirim José. Eu fiquei muito impressionado com a sua escolha, porque eu acho que nesses últimos tempos o esporte na sociedade, nas escolas, está muito baixo. Muitas pessoas não gostam de fazer atividade física por algum motivo ou circunstância. E eu te parabenizo, porque esse é um assunto muito importante. Eu, como atleta, acho muito importante, porque o esporte ele pode dar saúde para todas as pessoas da sociedade e região. Então, eu acho que essa tua escolha foi muito boa. Obrigada pelas palavras. Alguns benefícios da prática de atividades físicas são: o aumento da oxigenação do cérebro, estimulação das atividades cognitivas, fortalecimento dos ossos, a melhora do sono, fortalecimento dos músculos e aumento da capacidade cardiorrespiratória. A pessoa que não tem o costume de se exercitar pode conter determinados problemas de saúde, tais como a capacidade cardiorrespiratória prejudicada, diminuição da funcionalidade do organismo, diminuição da mobilidade e força muscular, entre outros. Com esta pequena explicação, podemos perceber que a prática de certas modalidades nas escolas e em vários outros lugares é essencial, pois ajuda no bom desenvolvimento dos alunos em vários aspectos. Na escola, a criança tem a oportunidade de se socializar com outras crianças através da recreação, jogos e brincadeiras dirigidas. Com isso, a educação física pode contribuir para que a criança ou adolescente desenvolva autoconfiança, interagindo com o grupo e também desenvolver habilidades motoras. A educação física tem como objetivo geral despertar nos alunos o interesse em se envolver com os exercícios, criando uma convivência respeitosa com os demais colegas. A avaliação pode ser competente. Deve levar em consideração questões como a participação, o interesse, o compromisso, a responsabilidade, a afetividade, as habilidades, as competências e a atitude. Muitos alunos não têm costume de fazer qualquer tipo de exercício físico. Por isso, o professor deve buscar saber mais sobre a vida do aluno para evitar que ocorra algum problema durante as aulas. Enfim, mais do que estimular a prática de um esporte, a educação física tem a função de permitir que os alunos vivenciem outras culturas, além de agregar mais conhecimento e respeito à diversidade na vida do estudante. Com essas atividades, os alunos irão crescer saudáveis, já tendo uma boa experiência com os esportes e, em vários casos, se interessando ainda mais por uma certa modalidade. Por fim, deixo um pensamento. Se hoje está difícil em praticar esportes, amanhã, quem sabe, será difícil em não aceitar por não ter iniciado antes. Patrícia Kassel-Eichhoff. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Andrei Felipe Intur, da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora,
colegas vereadores mirins, público aqui presente e os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Uma boa tarde a todos. Hoje, gostaria de falar sobre um problema que alguns moradores da Vila Itopava enfrentam, principalmente quem mora no interior da Vila Itopava. É a falta de energia elétrica quando ocorre alguma tempestade, porque os galhos das árvores estão muito perto da rede elétrica, e com os ventos, os galhos acabam caindo na rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia. Conversei com uma moradora do interior da Vila Itopava. Ela me disse que quando tem um vento muito forte, a energia elétrica sempre é interrompida e demora para voltar ao normal, prejudicando a conservação de alimentos que precisam estar na geladeira ou freezer. A queda de árvores, galhos e cascas de plantas sobre os cabos da rede é responsável por mais de 30% dos desligamentos de energia no estado de Santa Catarina, segundo a Celesc. Para evitar que ocorra o desligamento da energia elétrica, devemos ter alguns cuidados, como fazer o plantio e a manutenção de vegetação em distância segura da rede elétrica. Também devemos optar por espécies de pequeno porte, evitar queimadas próximo a postes e fios, pois o calor e o fogo podem causar curtos-circuitos. A distância segura para a rede é de no mínimo 20 metros para cada lado do eixo da rede elétrica. Um exemplo é o eucalipto, que pode atingir 30 metros de altura. Deve ser mantida numa distância de 40 metros, 20 em cada lateral, no entorno da rede. Caso os moradores desejam cortar ou podar árvores que estão em seu terreno, devem informar profissionais habilitados e com equipamento de segurança. Se a vegetação estiver em área pública, o morador deve informar a companhia de energia de sua cidade e a prefeitura, para que possam tomar as providências necessárias. E também, se a vegetação nativa é protegida por lei ambiental, ela só pode sofrer intervenções se representar algum risco à vida das pessoas que vivem ou circulam no entorno. Nesse caso, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil devem ser acionados para realizar o procedimento. Lembrando que devemos manter distância de um fio que arrebentou e caiu, e de árvores ou qualquer tipo de vegetação que está perto da rede elétrica, porque pode causar choque. O ideal é isolar a área e não permitir que qualquer pessoa ou animal se aproxime. E também devemos chamar a Celesc, Companhia de Energia do Estado de Santa Catarina. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Tais Luiz, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores mirins, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa de diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa, uma boa tarde. Costumo dizer que as palavras movem e os exemplos arrastam. No meu discurso de hoje, pretendo seguir nessa direção, pois desejo do fundo do meu coração ser exemplo no colégio, aqui na Câmara e onde estiver, pois minhas solicitações aqui na Câmara Mirim serão sempre amparadas na legalidade e na plausibilidade. E eis que hoje venho defender o anseio dos meus colegas do Colégio Policial Militar. Desejo que comungamos em construir no nosso educandário uma pista de atletismo, pois no Colégio Policial Militar existe um campo de futebol e no entorno há uma pista de atletismo, que está abandonada há muitos anos, e o comando do colégio tem um plano para a implantação de uma equipe de atletismo. Então será necessária a reforma daquela área, pois além de ser utilizada pelos alunos do CFNP, uso é compartilhado por alunos do Colégio Pedro II, que usufruirão também daquele espaço de esporte. Sabedores que o dinheiro gasto em atividades esportivas torna-se um investimento. Cito ainda um provérbio em latim: mens sana, incorpore sano. Mente sã, corpo são. Sabendo que ainda terei apoio dos meus nobres colegas vereadores mirins. Obrigado e que o arquiteto do universo os abençoe. Obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Vitor Alan Araújo Ferreira, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finardi Pegorim, que dispõe de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar o presidente Efraim Caleb Mertens e as demais autoridades aqui presentes, vereadores mirins, público aqui presente e as pessoas que nos assistem pela TV Legislativa. Uma boa tarde. Hoje falarei sobre o Dia Internacional da Mulher, que tem como dia 8 de março. Nossos professores estão trabalhando sobre diversas questões que envolvem a mulher. E isso é abordado a luta contra o machismo, conquista de direito, a valorização e o respeito à mulher e a violência contra a mulher, medidas de proteção e letras de música, tanto depreciativas quanto sobre a admiração. Além disso, diversos contatos com diversas literaturas que falam da história das mulheres, assim como música, conscientizar a todos sobre as suas lutas para uma sociedade melhor. Antigamente, as mulheres não tinham direitos sociais, somente eram donas de casa e submissas ao homem, pai e marido. Apesar das mudanças ser bem lentas, é natural a entrada da mulher no mercado de trabalho, a independência financeira, cargos de liderança em seus empregos e outros direitos conquistados com muita luta. Mulheres de vários lugares do mundo não se calaram e fazem diferença, como Maria da Penha, Marielle Franco, Rosa Parks, Maria Carolina de Jesus, Nícia Floresta, assim por diante. Além delas, temos mulheres como um pouco lembradas, nossas mães, tias, avós e professores, que dão o máximo para viverem dignamente uma sociedade que um pouco lhe reconhece. Outro fato muito preocupante na nossa realidade é a taxa de violência contra as mulheres. Considerado a cidade de Blumenau, o índice de feminicídio tem aumentado drasticamente. No entanto, as mulheres podem contar com algumas medidas de proteção. Lei Maria da Penha, Delegacia da Mulher, Disque 180, Lei do Minuto Seguinte, CRAS, coletivos como o Instituto Nícia Floresta e grupos de apoio como Rede Catarina, assim por diante. Mas a principal medida é responsabilizarmos todos, de maneira que não for possível, para contribuirmos uma realidade onde esse homem ou mulher não seja determinante contra as escolhas de ninguém, assim como ser uma mulher não seja motivo de medo ou incerteza. Obrigado. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora mirim, Francine Eduarda dos Santos, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra do vereador mirim, Efraim Caleb Mertens, do Colégio Shalom, dispõe de 5 minutos. Quero primeiramente cumprimentar a excelentíssima vice-presidente mirim, Francine Eduarda dos Santos, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, autoridades aqui presentes, os que nos acompanham pela TVL e em especial os que se fazem aqui presentes. Uma boa tarde a todos. Hoje meu discurso é sobre a importância da família para evitar tragédias como a de Suzano, São Paulo, e como ela pode mudar uma sociedade. Uma pesquisa global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, com mais de 10 mil professores e diretores de escolas do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, alunos de 11 a 16 anos, põe o Brasil no topo de um ranking de violência em escolas. Na enquete da organização, 12,5% dos professores ouvidos no Brasil disseram serem vítimas de agressões verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. Uma boa relação entre escola e família, comprometida com ensinamentos não só de um currículo, mas também de como ser um cidadão que respeita e é respeitado, é necessário para o avanço da sociedade. É crucial para a evolução da educação de um município, estado e país. O ser humano sempre vai aprender, e o papel da família é fundamental, pois ela ensina desde os primeiros anos de idade o que é necessário para tomar as melhores decisões no futuro. O ser humano sempre vai aprender, e o papel da família é fundamental,
pois ela ensina desde os primeiros anos de idade o que é necessário para tomarem as melhores decisões no futuro. Com licença, considero uma parte. Concedo a parte ao vereador Vitor. Eu estou impressionado com o seu tema, porque muitas das vezes as famílias elas só se compatizam com a escola. Ela não ensina nada para a criança e eu estou impressionado com o seu tema. Obrigado. A família sempre teve grande importância no desenvolvimento da sociedade. O núcleo familiar, pais e filhos, é responsável pela forma como veremos o mundo no futuro. A escola tem como objetivo de transmitir conhecimento, e não de educar ou dar limites. Isso é papel dos pais. É a partir da nossa casa, com o ensino dos nossos pais, que aprenderemos como administrar os nossos sentimentos. Isso pode mudar como será o comportamento da sociedade futuramente. É importante que os pais façam parte do estudo dos filhos, que eles saibam o que está acontecendo na escola, tanto no aprendizado quanto nos relacionamentos. A família é projeto de Deus, e ela pode mudar um município, estado e até uma nação. Ela é o porto seguro dos filhos, é o local para serem ouvidos. Pais precisam ouvi-los e demonstrar interesse pelo assunto dos seus filhos, sabendo com quem andam, como tratam os outros e como são tratados, suas crises, dificuldades e sentimentos. Digamos que a primeira educação vem dos pais, e eles formam bons cidadãos, e os transformam em pessoas capacitadas com a ajuda da escola. A escola sozinha não consegue cuidar com o mesmo esmero que os pais cuidam de seus filhos. Ela precisa, sim, do apoio dos pais. Por isso, pais responsáveis formam cidadãos responsáveis. Agradeço pela atenção. Devolvo a palavra ao presidente Efraim Caleb Mertens para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e, em seu nome, os demais membros da mesa diretora, público aqui presente e os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Uma boa tarde. Hoje vim falar a respeito do bullying nas escolas. Ao meu haver, um assunto que merece nossa atenção e reflexão, pois muitos jovens sofrem com esse tipo de violência, mas têm medo de procurar ajuda. Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação a Estudantes 2015, 1 em cada 10 estudantes brasileiros é afetado pelo bullying nas escolas. Infelizmente, essa é a realidade. Esses jovens sofrem de anglicismo, que se refere a atos de intimidação e violência física ou psicológica contínua. Bullying é um comportamento prejudicial, agressivo, de que um mesmo indivíduo é alvo repetidas vezes. Muitas pessoas praticam bullying no dia a dia, mas elas não percebem que, ao longo do tempo, as vítimas podem vir a ter depressão, angústia, não ter vontade de sair de casa, tristeza, ansiedade e falta de vontade de fazer planos. Ele pode ocorrer de várias formas: verbalmente, através de xingamentos ou observações maldosas; fisicamente, por meio de batidas e empurrões; relações interpessoais, pela exclusão social, espalhando mentiras ou boatos; materialmente, quebrando ou tomando pertences do indivíduo. Quando o assédio ocorre através de tecnologias de comunicação, é chamado de cyberbullying ou intimidação visual, e deve-se receber uma atenção redobrada pelo acesso constante que nós, jovens, temos aos ambientes virtuais.
Esta forma, relativamente nova, pode incluir postagem de fotos constrangedoras ou envio de e-mails ou textos desagradáveis, mensagens maliciosas ou zombarias de um alvo em sites. Com licença, vereadora Ana, me concede um tempo à parte? Sim. Com a autorização da oradora, com a palavra, a vereadora Mirim Adriele de Mello. Quero parabenizá-la por trazer esse tema nesta tarde, que o bullying em pleno século XXI ainda ocorre muito, né? Com tantas fontes, hoje em dia, com tantas formas de pesquisas, ainda acontece o bullying. Então, quero parabenizá-la por sua atitude. Obrigada. Com licença, eu gostaria de fazer uma parte. Pode fazer. Com autorização da oradora, com a palavra, a vereadora Mirim Camila Coelho. Vereadora Ana, eu gostaria de parabenizá-la pela sua iniciativa, pois é um tema de extrema importância atualmente. Lembrando o ocorrido em Suzano, podemos perceber o quão importante é comentar sobre este tema. Sim. Obrigada. Portanto, podemos perceber que o bullying pode levar as pessoas a terem depressão ao longo do tempo seu assédio vir a ocorrer várias vezes. Tendo isso em vista, é impossível que as famílias estejam atentas ao comportamento dos filhos que eventualmente podem ser vítimas ou praticar atos que contribuam para o mal-estar de pessoas, seja na escola ou na rua, no ambiente virtual. Em minha escola, sempre procuramos observar essas situações, a fim de evitá-las em todos os alunos sentem-se à vontade para procurar ajuda com o professor de sua confiança ou até mesmo com nossa coordenadora. Com licença, eu quero considerar uma parte. Pode. Com autorização da oradora, com a palavra, em a parte, o vereador Mirim Vitor Alan Araújo Ferreira. Primeiramente, quero te parabenizar pelo tema. Fiquei impressionado porque eu me lembrei de um caso que está acontecendo ali na minha escola sobre um bullying. Minha amiga que está querendo se matar, né? Mas eu te parabenizo, porque muitas das vezes nós não damos importância a esse tema. Nós achamos que é brincadeira e nós precisamos nos aprofundar nesse tema, tá? Eu quero te parabenizar por causa desse tema. Tá? Obrigada. Mesmo assim, não estamos livres da ocorrência de bullying entre os estudantes. É preciso que todos tenham consciência da necessidade de uma mudança de atitude. Por isso, seja uma pessoa civilizada, diga não ao bullying, diga não à violência. Faça a sua parte. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Mirim Francine Eduarda dos Santos, da Escola Básica Municipal, professor Oscar Umberral, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, aos que nos acompanham pela TVL e pela internet, a todos uma boa tarde. Antes de escrever esse discurso, eu pensei muito se deveria falar sobre isso aqui. Debati comigo mesma e decidi que, por fim, eu deveria, porque é um assunto delicado e não muito tratado em público, sobre assédio e violência. Poderia começar falando que dia 8 de março é só uma data, que nossos dias são todos, e coisas bonitas e motivadoras, mas começaria por dados tristes e importantes. Cronômetro de violência contra a mulher no Brasil. Um estupro a cada 11 minutos. Uma mulher assassinada a cada 2 horas. 11ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 503 mulheres vítimas de agressão a cada hora. Datafolha FBSP 2017. 5 espancamentos a cada 2 minutos. Mulheres brasileiras no espaço público e privado. SESC 2010.
O Brasil registrou 11 a cada 11 minutos um estupro em 2015. São dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Cerca de 70% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes. Quem comete mais os crimes são homens próximos à vítima. Somente 15,7% dos acusados de estupros foram presos, dados de São Paulo, obtidos pelo G1, referentes ao mês de janeiro a julho de 2017. Cerca de 42% das mulheres brasileiras já sofreram assédio. O assédio no trabalho foi relatado por 15% das brasileiras, incluindo a forma de assédio físico e verbal. Ainda 10% que já foram assediadas sexualmente na escola, faculdade, rua ou casa. Entre as jovens na faixa etária de 16 a 24, a taxa de vítimas de assédio na rua é 75%. Fica acima da média e cai conforme o avanço das faixas etárias, chegando a 11% entre as mais velhas, com 60 ou mais. Entre as mulheres com curso superior, ficam acima da média. O índice de vítimas de assédio na faculdade, escola, 16%, no trabalho, 23%, no transporte público, 32%, nas ruas, 33%. Fontes Datafolha. Por meio deste discurso... Queria conceder uma parte. Pode dar. Com autorização da oradora, com a palavra em a parte, o vereador mirim Lucas Tais Luiz. Eu queria parabenizar a senhora por estar trazendo esse assunto tão importante e tão necessário nos dias de hoje, que é o assédio. Que é um assunto, como a senhora falou, muito delicado de falar, mas também é muito importante. E que as suas palavras sejam proferidas e que sejam, no dia a dia, utilizadas como uma atitude. Eu queria agradecer a senhora. Obrigada. Muito obrigada. Por meio deste discurso, irei apresentar a vocês informações, mas não falarei apenas de dados, mas falarei um pouco para fazer vocês refletirem. Quando falam para vocês sobre assédio, estupro e agressão, o que vem em sua mente? Bom, alguns pensam que a culpa é da roupa, do local, do horário ou até mesmo da própria vítima. Posso dizer que a vítima nunca será a culpada. Talvez ela pudesse ter evitado, mas nunca será responsável pelo acontecido. Por mais que a gente tente evitar, isso é uma coisa que virou rotina. Andando na rua, uma buzina, vai no mercado, uma olhada, caminhando em algum lugar, um assovio. Eu acredito que algum dia, não sei se por meio de um milagre ou educação, mas acredito que o mundo irá melhorar. Que possamos caminhar sem medo, entrar no ônibus sem se sentir desconfortável com olhares, trabalhar tranquilamente sem ter alguém nos agredindo com palavras e olhares. Creio que se cada um mudar o pensamento e se pôr no lugar da pessoa que está sofrendo, o mundo irá evoluir. Você simplesmente pensando, ela não teve culpa, como iria imaginar? Ela teve medo, por isso não denunciou antes. Não por ela gostar daquilo, porque machismo existe sim, preconceito existe sim. Eu já sofri e sofro, isso que eu tenho apenas 11 anos. Faça a diferença, seja a diferença, não nos dê apenas flores, mas sim respeito. Obrigada. Obrigada pelas palmas. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Ohana Machado Paz, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial os alunos do 8º ano D da escola EBM Visconde de Toné, a professora Laís Bernardes Galque e a diretora Denise Mas Vieira. E aos que nos acompanham pela TVL e pela internet, uma boa tarde. A EBM Visconde de Toné, atualmente situada na Rua Franz Wolles, número 1930, está localizada na região norte do município de Blumenau, no bairro Itopava Central, área privilegiada, pois ainda predominam muito verde das matas, córregos e animais silvestres, porém já faz parte da área urbana do município. Teve sua origem como uma escola particular alemã, no ano de 1903.
No ano de 1938, por conta do movimento de nacionalização ocorrido no país, a escola recebeu o nome de Escola Reunida Municipal Visconde de Toné e atendia alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Em 1988, a escola foi transferida para o atual endereço e passou a implementar gradativamente os anos finais do ensino fundamental. Atualmente, a escola conta com aproximadamente 900 estudantes, do pré-escolar ao 9º ano do ensino fundamental. A escola está inserida e atende os estudantes da comunidade da Rua Franzoles e Transversais, bem como também atende a comunidade da Rua Professor Jacob Nation e Transversais. As referidas comunidades ainda preservam características culturais das tradições alemãs, pois as primeiras famílias a colonizar a região eram descendentes de alemães. Porém, como a região norte de Blumenau é livre de enchentes e deslizamentos, percebe-se a procura pela área, inclusive com o desenvolvimento econômico-social se expandindo de forma acelerada. Assim, observe-se a diversidade cultural presente na comunidade que acolhe pessoas de diversas regiões, que vêm à procura de melhores condições de vida. Como é uma região que cresce constantemente, nem sempre essas pessoas ficam na comunidade, pois o custo de aluguel inviabiliza a permanência dessas famílias. Com isso, observa-se a matrícula e transferência de estudantes com muita frequência. A escola contempla uma das maiores áreas físicas de rede municipal de Blumenau, com 41.991,21 metros quadrados, distribuído em área construída, bosques, campos esportivos e um amplo espaço para diversos processos educativos. Foi a partir da percepção de entorno escolar como um espaço com potencial educativo a ser utilizado nas práticas pedagógicas que a escola elaborou no ano de 2011 o projeto Escola Sustentável, uma proposta ecoformadora e criativa de reorganizar espaços e o currículo. Em julho de 2011, após visitar o Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado, localizado na cidade de Pirenópolis, no estado de Goiás, os gestores e professores da EBM Visconde de Toné pensaram em reorganizar os espaços da escola de maneira sustentável. Foi então que surgiu a ideia de construir um projeto de escola sustentável. O projeto tinha por objetivo adotar práticas de sustentabilidade na escola, adaptando seus espaços e tempos, para sensibilizar alunos e família de que as mudanças no planeta começam em casa, na escola e na comunidade. E foi pensando em avançar e promover transformações na escola que o projeto foi apresentado num café com ideias, para as pessoas oriundas de empresas, universidades, secretaria de educação, órgãos ambientais, artistas plásticos, arquitetos, engenheiros, pais e professores. A Visconde de Toné é considerada uma referência em ecoformação e criatividade na cidade de Blumenau e municípios vizinhos. As aulas acontecem, além das salas de aula, nas hortas, no bosque, no jardim biodiverso, na nossa trilha da lagoa, no parque de pneus, entre outros espaços sustentáveis da escola criada em parceria com os alunos, professores e comunidade. O trabalho é pautado na ecoformação e criatividade, onde o princípio é o cuidado consigo, com o outro e com o meio. Por isso, em 2012, a Escola Básica Municipal Visconde de Toné foi a primeira escola a ser campo de pesquisa de rede internacional de escolas criativas, em Blumenau, e recebeu o certificado de escola criativa em maio de 2013. No ano de 2015, o governo federal, por meio do Ministério de Educação, o MEC, fez uma chamada pública para identificar e conhecer iniciativas inovadoras e criativas na educação básica. A Escola Visconde de Toné foi uma das 5 escolas catarinenses a receber o Certificado Nacional de Inovação e Criatividade. As certificações de escola criativa causaram grandes impactos, pois todos entendiam a responsabilidade que isso traria. Receber uma titulação de escola criativa provoca nos professores e estudantes uma grande responsabilidade de inovar e construir uma escola diferente, em que a criatividade esteja presente em todo o processo de aprender e ensinar. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Reitz Birger, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, e em especial a minha mãe, que está aqui presente hoje, o público que se faz presente hoje, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos uma boa tarde. A pauta do meu discurso hoje traz um tema pertinente à fase em que nós aqui, vereadores mirins, estamos perpassando, a adolescência. Ser um adolescente nos dias atuais, certamente, difere de quando nossos pais e avós estavam nessa fase de vida. Digo isto baseado nas histórias contadas por meus familiares e registros que a internet nos proporciona. Podemos começar comparando as atribuições do ontem e do hoje. Geralmente, adolescentes iam para a escola, ajudavam em casa, alguns trabalhavam para contribuir com as despesas de casa e, nos finais de semana, se divertiam assistindo a filmes e passando tempo livre com amigos do bairro. Hoje em dia, as oportunidades são consideravelmente amplas. Damos conta de uma agenda acadêmica intensa, provas, trabalhos e simulados. Temos acesso a cursos extras, atividades esportivas, participamos de projetos e este aqui, na Câmara Mirim, é um grande exemplo. Vamos ao cinema, temos a oportunidade de viajar com familiares e curtir com os amigos. Contudo, estamos em desenvolvimento e o acúmulo de atribuições nos causa desconforto muitas vezes e precisamos de equilíbrio emocional para dar conta de tudo. Pode parecer exagero da minha parte, só quem já foi ou é um adolescente irá compreender. Daí a necessidade do apoio familiar nessa fase tão intensa, onde tantas mudanças são evidentes. Há uma experiência muito forte sobre nós, adolescentes, pois muitos dizem que somos o futuro do país. Percebam o peso dessa frase. Sim, certamente somos. Mas, principalmente nós, que estamos aqui hoje, temos uma consciência mais crítica e elaborada. Dessa forma, a autoexigência aumenta consideravelmente. Me concede uma parte? Claro. Então, eu quero te parabenizar sobre esse tema, porque ele é realmente muito importante. Como você disse, nós somos adolescentes e parece que nessa época tem o mundo inteiro nos nossos ombros e tem toda essa pressão sobre futuro e escola. E é realmente um tema muito importante que você está trazendo e você está falando de um jeito muito bom sobre ele e eu tenho certeza que a gente se sente muito bem representado. Então, muito obrigada. Gostaria de uma parte também. Ali na parte que você falou sobre a família, considero que isso seja bem importante mesmo, o apoio dos pais nessa mudança da infância até a parte da adolescência. Considero que é bem complicado essa mudança, porque várias coisas mudam. Tanto nós, como nossa rotina escolar e muitas outras coisas. Então, considero muito importante mesmo esse assunto que você está trazendo. Parabéns mesmo por esse assunto. Agradeço as palavras da Júlia e do Efraim. E daí a necessidade de estarmos em harmonia conosco. Base familiar, apoio escolar e autoconfiança são os pilares de uma adolescência próspera. Obrigado pela atenção. Neste momento, em nome de toda a Câmara Mirim, gostaria de agradecer e salientar a ilustre presença em plenário do ex-presidente da Câmara Municipal de Blumenau e idealizador do programa Vereador Mirim, Deusdit da Souza. Peço a todos uma calorosa salva de palmas. Caso queira, sinta-se à vontade para compor esta mesa e seja sempre bem-vindo a esta Casa Legislativa. Com a palavra, o vereador Mirim, Gabriel Jankowski, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins,
público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos uma boa tarde. Venho hoje aqui falar de um assunto recente e que ainda deixa marcas em nossa cidade. O assalto a um avião que transportaria valores no Aeroporto Regional de Blumenau. No dia 14 de março de 2019, por volta das 15h15, um grupo de assaltantes interceptou 2 carros fortes que carregavam um avião que transportaria 9,8 milhões de reais. Os assaltantes obtiveram êxito em seu ato e conseguiram levar todo o dinheiro e ainda, infelizmente, fizeram uma vítima fatal e 2 feridos. Esse assalto poderia ser impedido se o aeroporto dispusesse de um muro, assim como há em outros aeroportos no lugar da atual cerca. Por isso, apresentei o requerimento número 13 de 2019, que pede a implantação de um muro no Aeroporto Regional de Blumenau para evitar futuros atos como esse. No tocante à segurança pública, a prevenção é sempre a melhor opção para evitar futuros atos criminosos, o que deve ser constantemente buscado pelo Estado. A segurança pública foi, sem dúvida alguma, o assunto de maior destaque de minha campanha. Concedo a parte. Com autorização do orador, com a palavra, a vereadora mirim, Júlia Ohana Machado Paz. Primeiro eu quero parabenizar o tema. Eu, até semana passada, morava no bairro onde isso aconteceu, na Franzólis, na Itopava, e foi assustador o que aconteceu. Crianças voltavam, tem um bairro lá perto, várias pessoas moram lá, crianças iam para a escola chorando, com medo, e nós, como os alunos do ensino fundamental, tentávamos acolher essas crianças, elas choravam de temor, os pais levavam elas até na porta da escola. Isso foi bem assustador para a gente, porque a gente morava lá perto. Isso do muro e essas coisas a gente tenta buscar há muito tempo. Então, você que não mora lá perto, que não estuda na nossa escola, eu achei muito interessante que você abordou esse assunto, porque é uma coisa que não foi voltada, não foi muito espalhada, então, parabéns. Obrigado, vereadora Júlia, e acrescento suas palavras no meu discurso e concedo a parte ao vereador Andrei. Com autorização do orador, com a palavra, o vereador mirim, Andrei Felipe Intur. O seu tema é muito importante, porque a gente pode retratar como é a segurança do município, podendo melhorar e ajudar a ter mais segurança no local. Acrescento suas palavras ao meu discurso, vereador Andrei, continuando. Creio que a vizinhança ficou horrorizada com o tiroteio ocorrido, situação que não é comum de nossa cidade, até então tranquila. Vejo que a Polícia Militar de Santa Catarina agiu rapidamente e de maneira eficaz. Deu a resposta desejada pela população, pois conseguiu recuperar parte do dinheiro roubado e prendeu alguns suspeitos. Peço o apoio dos meus colegas para que juntos possamos melhorar a segurança de nossa cidade, pois, como a vereadora mirim Júlia Bertoldi mencionou em seu discurso anterior, acredito que juntos uniremos forças e encontraremos soluções para os problemas. Por fim, presto minhas condolências à família da vítima e espero que os culpados sejam responsabilizados pelos seus atos. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim, Adriele de Mello, da Escola Básica Municipal, professor Rodolfo Rollenweger, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, ao público aqui presente e quem nos acompanha pela TV Legislativa. Uma boa tarde. O tema que irei retratar hoje é sobre o bullying. Do cyber, palavra associada à comunicação, de origem inglesa, que causa dor e angústia em muitos indivíduos. Nos dias atuais, com tanta informação, ainda há pessoas sofrendo com agressões, tanto verbal quanto física. Pois o bullying é um problema mundial, que pode levar uma pessoa às últimas consequências. Ou seja, a pessoa sofre calada, e isso afeta toda a sua estrutura, podendo levá-la ao suicídio ou ataque por vingança. Concedo uma parte. Com autorização da oradora, com a palavra, a vereadora mirim, Ana.
Quero parabenizar seu discurso, pois, como todos nós sabemos, é um assunto muito delicado de ser tratado em nossa sociedade. Obrigada. Essa parte. Com autorização da oradora, com a palavra, a vereadora. Eu parabenizo você, pois esse é um assunto que tem que ser falado mais vezes, porque é necessário, né? Porque as pessoas estão deixando de lado o respeito e estão fazendo bullying sem saber o que a pessoa sente. É isso. Faço de suas palavras as minhas, vereadora Yasmin. Solicito a parte, vereadora Adriele. Concedido a parte. Com autorização da oradora, com a palavra, o vereador mirim Gabriel Yankovski. Bom, desde já acho o seu tema muito pertinente, o tema do bullying. E gostaria de falar que não somente a gente abordar esse tema, mas as pessoas elas têm que criar consciência para não sofrerem em silêncio, como acontece em muitos casos em criança e adolescente, deles sofrerem em silêncio, assim, não quiserem se manifestar. Então, parabenizo pelo seu tema. Obrigada. Continuando. As escolas trabalham com esse tema praticamente o ano todo. Um exemplo de escola que trabalha o assunto é a Escola Básica Municipal Professor Rodolfo Hollenweiger. E mesmo assim, algumas vezes, isso ainda ocorre na escola, pois há divergências de pensamentos e preconceito de todas as formas. O bullying faz com que as pessoas comecem a ficar quietas, isoladas, depressivas, oprimidas, precisando muitas vezes da ajuda da família, da escola ou até psicológica. Com autorização da oradora, com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Eu, primeiramente, gostaria de parabenizar pelo seu tema. O bullying é um assunto que precisa ser discutido, porque o bullying ele está presente nas nossas vidas e também na nossa vida escolar também. E é isso, parabéns. Obrigada. Segundo uma especialista, professora de psicologia e psicanalista de crianças e adolescentes, Silmara Schneider, defende que os pais e a escola devem ficar atentos ao comportamento dos jovens e sempre manter abertos os canais de comunicação com eles. O diálogo continua sendo a melhor arma contra esse tipo de violência, mas um diálogo aberto com o adolescente ou a criança continua sendo o melhor caminho. A diferença do bullying e das brigas comuns é que o bullying se torna rotineiro. De acordo com a professora Silmara, crianças que têm o perfil retraído costumam ser as maiores vítimas. Os casos de bullying começam muito mais silenciosos e por isso são mais graves. Quem sofre agressão não conta, nem na escola nem em casa, porém começa a ter mudanças de comportamento. Analisando todos esses dados, concluímos que apesar do termo bullying ser um termo bem antigo, ele se mostra presente na vida de todos e que a cada dia mais merece mais atenção nas instituições. Gostaria de fazer uma parte. A parte concedida. Com autorização da oradora, com a palavra, em a parte, o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa. Eu acho que o teu tema escolhido é muito importante, porque o bullying muitas vezes acontece com pessoas que têm deficiência. Um exemplo, na minha infância eu sofria bullying na escola, por quê? Porque eu era o único aluno na minha sala que era diferente, que tinha nascido com deficiência. Então eu acho que esse assunto é muito importante, até ele trazer para o lado da pessoa com deficiência, porque eu acho que muitas vezes a pessoa na escola não tem muitas pessoas igual a ela, que nasceram com deficiência também. Então, eu acho que esse assunto é muito importante para levar até as escolas, faculdades e outros lugares também. E eu acho que teu tema foi muito importante, quero te parabenizar e parabéns. Obrigada. O tema bullying devia ser mais retratado nas escolas. Finalizo. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa, da Escola Básica Municipal Quintino Bocaiúva, que dispõe de 5 minutos.
Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, e todos os autorizados aqui presentes, colegas vereadores mirins, e uma boa tarde a todos. Como aluno da Rede Municipal de Ensino e atleta do Paradesporto de Blumenau, tenho observado na minha escola e região as necessidades da minha escola e região. Eu gostaria de citar um exemplo da Escola Básica Municipal Quintino Bocaiúva, localizada no bairro Texto Salto. Tenho visto que em algumas escolas de Blumenau, como também na minha escola, que não é muito valorizado o esporte, como futebol, atletismo, basquete, tênis de mesa, vôlei, handebol e entre outros. Tenho visto que os materiais para praticar esses esportes não são muito adequados para isso. Algumas escolas recebem doações porque não tem todo o material adequado. E eu, como atleta, fico então decepcionado com tudo isso. E na minha opinião, eu acho que o esporte deveria ser mais valorizado nas escolas, pois é dela que os verdadeiros atletas saem. E assim eu faço um complemento. Como aqui alguns sabem, eu nasci com uma má formação congênita no braço esquerdo. E assim eu tinha dificuldade na minha infância de praticar esportes. Então eu acho que deve ser valorizado na escola isso, para que a pessoa com deficiência, desde a infância, ela venha já aprendendo aprendendo a fazer outros esportes, aprendendo a fazer outras coisas, porque muitas vezes a pessoa com deficiência ela tem uma dificuldade então de fazer alguns esportes que outras pessoas normais façam com facilidade. Então eu acho que esse tema é muito importante para mim, porque eu, como atleta de Blumenau, que represento fora do estado também, eu acho que esse tema deve ser muito tratado com muita paciência, sim, porque tem algumas escolas que têm poucos materiais e os alunos, então, muitas vezes não praticam a aula de educação física como deveria ser praticado, e é isso aí. E eu queria deixar um pensamento. Você não pode colocar qualquer limite. Nada é impossível. Usain Bolt. Obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Uma boa tarde. Hoje estou trazendo um assunto muito importante, que é sobre o álcool e o tabaco. O álcool. O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro determina que é pena gravíssima dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a 6 decigramas por litro de sangue. A pena para essa infração compreende multa, retenção do veículo e suspensão do direito de dirigir. O uso de álcool é responsável por graves acidentes de trânsito que resultam em morte, ocorrendo com maior frequência à noite ou nos finais de semana. 77% dos acidentes fatais ocorrem entre as 18 horas até as 6 horas. Indivíduos do sexo masculino têm uma chance maior de se envolver em acidentes fatais. Com licença. Em 2002... Opa, eu concedo a parte. Gostaria de pedir uma parte. Com autorização do orador, com a palavra em a parte, o vereador mirim Gabriel Heitzberger. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu tema de álcool e o cigarro, porque existem muitos casos de ataques na rua de pessoas alcoolizadas que saem de noite do bar totalmente bêbadas e batem qualquer um pela frente. E isso já ocorreu. Existe uma história de que um amigo do meu pai empurrou o outro enquanto ele estava alcoolizado e fez o outro cair no chão, bater a cabeça na quina da calçada, e ele foi para o hospital e ele ficou na beira da morte. Então, quero parabenizá-lo pelo tema. Obrigado, vereador Gabriel, pela sua parte. Bom, continuando,
Em 2002, 78% dos indivíduos que morreram em acidentes de carro eram homens, sendo que 46% das mortes estavam relacionadas com o consumo de álcool. A maioria das mortes relacionadas ao consumo de álcool ocorre entre as pessoas de 21 e 45 anos. O tabaco, cigarro. A noção de que o cigarro nada mais é do que a folha de uma planta, o tabaco, picada e enrolada em papel, são muito simplistas, pois ao ser queimado, o tabaco produz uma fumaça composta de pelo menos 4.800 componentes, identificados até 2002, sendo que 68 deles provocam câncer e apenas um, que é a nicotina, causa a dependência. Efeitos causados pelo fumo, a curto prazo, médio e longo prazo. Irritação nos olhos, que é a redução de capacidade respiratória. Manifestações nasais, que é as infecções respiratórias em crianças. Tosse e cefaleia, que é o aumento do risco de aterosclerose. E também o aumento dos problemas alérgicos e cardíacos, que é o câncer e o infarto de miocárdio. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, 428 pessoas morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo. Conforme dados do INCA, 12,6% de todas as pessoas... Conforme dados do INCA, 12,6% de todas as mortes registradas no país são atribuíveis ao tabaco. Ao todo, 156.216 mortes poderiam ser evitadas todos os anos caso o uso do tabaco fosse eliminado. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o hábito de fumar atualmente mata 7 milhões de pessoas por ano, quase o dobro do número registrado no ano de 2000. Especialistas enfatizaram que esse número continuará aumentando se leis mais rígidas não forem aplicadas. Espera-se que mais de 1 bilhão de mortes relacionadas ao cigarro sejam registradas até o final do século, um número realmente alarmante. Com todos esses dados, podemos ver que o álcool e o cigarro, que são duas drogas, podem matar várias pessoas. Antes de uma pessoa for dirigir, ela não pode ingerir álcool, pois assim a pessoa vai estar evitando graves acidentes. Muitas pessoas acham que o cigarro não faz mal, mas estão enganados. O cigarro não vai matar uma pessoa da noite para o dia, mas ele vai matando a pessoa aos poucos, fazendo o indivíduo ter câncer no pulmão, problemas de respiração e entre outros. Com isso, se for beber bebidas alcoólicas, tem que ser com moderação e não dirigir depois de beber. E o cigarro vimos que mata muitas pessoas. Por isso, nunca diga sim ao cigarro e sempre diga não ao cigarro. Para terminar o meu discurso, eu quero compartilhar uma frase na qual eu não me recordo o nome do autor. O usuário não consome droga. A droga é quem consome com o usuário. Obrigado pela atenção. Obrigado pelas palmas. Ordem do dia, requerimentos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com discussões e votação dos seguintes requerimentos. Requerimento número 7, de autoria da vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de colocar uma faixa elevada ou até mesmo uma lombada eletrônica na rua João Pessoa, bairro Velha, próximo à Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. O pedido se faz necessário, pois naquela rua, durante o dia, há muito movimento de pessoas indo fazer depósitos em banco, estudantes da UFSC, pessoas indo trabalhar em seu comércio, entre diversas outras coisas. Os automóveis que costumam passar por esta rua não respeitam a velocidade permitida. Esse excesso de velocidade acarreta risco de acidentes. Em discussão, não havendo mais querer discutir, com a palavra a vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro para realizar a defesa do seu requerimento. Bem, como todos nós sabemos, quem costuma passar por aquela via tem muito
muitos carros, muitos automóveis que passam ali em alta velocidade e já deu muitos acidentes, inúmeros. E teve um acidente que foi no começo do ano passado, se eu não me engano, e quase houve risco de morte da pessoa e foi bem feio. Chamaram um monte de bombeiros e todo mundo ficou muito preocupado com a situação. E tem muitas pessoas que trabalham nessa rua, vão ao seu comércio dia a dia e estudam na UFSC mesmo e que não respeitam a sinalização, e eu acho muito importante, que iria melhorar muito o fluxo da via. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 8, de autoria do vereador mirim Andrei Felipe Intur. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de podar a vegetação que está perto da rede elétrica na rua Max Bauer, no bairro Velha Itopava. O pedido se faz necessário, tendo em vista que, quando tem um vento muito forte, galhos caem nos cabos da rede elétrica, sendo que podar a vegetação traria mais segurança para os moradores e podendo prevenir o desligamento da energia elétrica, diminuindo assim o risco de algum alimento estragar. Em discussão. Com a palavra, o vereador mirim Andrei Felipe Intur para realizar a defesa do seu requerimento. Com o corte da vegetação ou árvore que está perto da rede elétrica, traria mais segurança às pessoas que passam pela rua, e assim o desligamento de energia seria menos frequente, fazendo com que menos alimentos estragassem, evitando o desperdício. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 9, de autoria da vereadora mirim Adriele de Mello. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de colocar mais horários de ônibus na linha Fidelis 101. O pedido se faz necessário, tendo em vista que os moradores daquele bairro, ao perderem um ônibus, precisam esperar mais ou menos 1 hora para que possam entrar ou sair do bairro. Essa demora prejudica a todos os moradores, inclusive os alunos que dependem do transporte público para ir ou retornar da escola. Não havendo mais... Em discussão. Com a palavra, a vereadora mirim Adriele de Mello para realizar a defesa do seu requerimento. Como usuária do transporte público para poder vir para a Câmara, eu sei o como é ruim ter que sair de casa tipo umas 1h30 antes, por causa que não tem ônibus. E quando algum aluno pega e perde o ônibus, ele tem que ficar no ponto. Muitas vezes, alguns alunos são pequenos, então ficam no ponto, a escola fechada e não tem alguém com supervisão para eles. E por causa do horário de ônibus, eles demoram a ir para casa. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 10, de autoria da vereadora mirim Camila Coelho.
Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de adquirir mais materiais de educação física para a Escola de Educação Básica Professor João Widman. O pedido se faz necessário tendo em vista que naquela escola está faltando alguns materiais próprios para a educação física, impossibilitando a prática de certas modalidades, quando há muitas turmas no ginásio. Em discussão, com a palavra, a vereadora Mirim Camila Coelho, para realizar a defesa do seu requerimento. Peço que vocês votem a favor ao meu requerimento, pois, sem alguns materiais para educação física, fica impossível realizar algumas modalidades na minha escola. Um exemplo da falta de materiais é quando tem mais de uma turma no ginásio. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 11, de autoria do vereador Mirim Gabriel Jankowski. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de instalar uma lombada eletrônica e ou qualquer outro meio de redução de velocidade na Rua Humberto de Campos, nas proximidades da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. O pedido se faz necessário tendo em vista que nas proximidades está localizado o Profamília, por onde circulam várias crianças e idosos, que por sua vez possuem dificuldades em atravessar a Rua Humberto de Campos, devido ao excesso de velocidade dos motoristas. Em discussão, com a palavra, o vereador Mirim Gabriel Jankowski para realizar a defesa do seu requerimento. Como já mencionado anteriormente, peço aos vereadores mirins que votem a favor do meu requerimento, pois nas proximidades do local há o Profamília, por onde circulam dezenas de crianças e idosos para a realização das atividades culturais. E, além do que, até moradores da região ou pessoas que trabalham no local têm muitas vezes dificuldade de atravessar a rua, tendo que ir até a Vila Germânica, nas proximidades do Parque Ramiro, para conseguir atravessar, pois os motoristas não param e andam de forma muito rápida naquela região. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 12, de autoria do vereador Mirim Gabriel Jankowski. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de restabelecer a área azul obrigatória na continuação da Rua Victor Conder, bairro Victor Conder. O pedido se faz necessário, tendo em vista que houve um aumento significativo de veículos estacionados no final desta rua, devido à não obrigatoriedade da área azul, que está ocasionando transtornos para os moradores acessarem as garagens e dificuldades de trânsito dos veículos. Além disso, aumentou a insegurança para as crianças que transitam pela rua, pois antes da extinção da área azul, tratava-se de rua tranquila, sem grande fluxo de veículos. Em discussão, com a palavra, o vereador Mirim Gabriel Jankowski para realizar a defesa do seu requerimento. Peço aos vereadores mirins que votem a favor do meu requerimento, pois a Rua Victor Conder, em sua continuação, parte não pavimentada dela, recentemente teve sua área azul extinta, devido a um abaixo-assinado movido por uma empresária da região. Porém, após isso, vários moradores da região têm reclamado da incidência de vários carros estranhos, carros que não são de moradores da região, que deixam ali, pois em todo outro bairro tem que pagar pelo uso da vaga. Sendo assim,
dezenas de crianças até que circulam pela rua se sentem um pouco inseguras, inclusive eu, pois a rua que antes era tranquila, agora está um pouco temida. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 13, de autoria do vereador mirim Gabriel Jankowski. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de substituir a atual cerca do Aeroporto Regional de Blumenau, Quero-Quero, por um muro alto de alvenaria. O pedido se faz necessário tendo em vista que dia 14/3/2019 houve um assalto no aeroporto, que resultou no roubo de 9,8 milhões de reais e, dada a facilidade de acesso ao local, os criminosos conseguiram entrar e fugir sem dificuldade. Em discussão, com a palavra ao vereador mirim Gabriel Jankowski para realizar a defesa do seu requerimento. Peço que votem a favor de meu requerimento, pois, como já mencionado em meu discurso anteriormente, o aeroporto sofreu um assalto, onde teve roubado 9,8 milhões de reais que seriam transportados em uma aeronave. O principal fator para a ocorrência desse assalto foi a facilidade de acesso no local, que é uma cerca vazada. Em vários outros aeroportos, até vou citar aqui o de Navegantes, há um muro alto de alvenaria. E sendo assim, peço que os vereadores mirins votem para que seja construído o mesmo aqui no nosso aeroporto regional de Blumenau. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 14, de autoria da vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de realizar o fechamento de um buraco existente na esquina entre as ruas Presidente Bento Araújo e Presidente Andrade Pinto. O pedido se faz necessário tendo em vista que essas são ruas residenciais onde a passagem de carros é frequente, além do fato de que crianças costumam brincar na rua, aumentando as chances de um acidente, já que o buraco não é muito visível. Não havendo com a palavra a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann para realizar a defesa do seu requerimento. Oi? Então, eu peço aos meus colegas vereadores mirins que votem sim, porque um buraco pode não parecer muita coisa, mas, de verdade, eu moro muito perto, eu passo por lá todo dia e também tenho uma escola de natação. Então, além dos moradores e das crianças, são os alunos que passam por lá todo dia. E quem não sabe, é muito fácil de passar na frente e tropeçar e gerar um acidente mais grave. Então, eu peço que vocês votem sim. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 15, de autoria do vereador mirim Efraim Caleb Mertens. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de aumentar a área de embarque e desembarque de vans que fazem o transporte dos alunos do Colégio Shalom e também a criação de uma área de embarque e desembarque de carros particulares. O Colégio Shalom se encontra na rua Prefeito Frederico Bush Júnior, número 455 Garcia. O pedido se faz necessário tendo em vista que o aumento de alunos do colégio e, consequentemente, de vans, fazendo com que haja uma confusão e disputa entre vans e carros particulares na área disponibilizada, gerando perigo aos alunos, pedestres e moradores daquela comunidade.
Em discussão. Com a palavra, o vereador Mirim Efraim Caleb Mertens para realizar a defesa do seu requerimento. Como já foi dito, o Colégio Shalom aumentou o número de alunos em quase 20% desde o ano passado até esse ano. Ou seja, consequentemente, aumenta os alunos que dependem do transporte das famosas Topics para a chegada e saída da escola. Peço à TVL que passe as fotos. Pode passar. Ali, como vocês podem ver, ali onde tem aquela placa, com aquele risco vermelho, escrito escolar, é o final da área de embarque e desembarque delas. Pode passar. Aí é a área onde seria o pedido para fazer a área de embarque e desembarque dos carros particulares. Aí pode até parecer uma área de embarque e desembarque, mas, na verdade, é um local de estacionamento normal da rua mesmo. Pode passar. Ali, como vocês podem ver, onde tem esses dois cones, é o local onde acaba o embarque e desembarque, sendo somente podendo ser estacionadas somente 4 vans. Pode passar? Pode passar. E ali, como vocês podem ver de novo, pode passar. Pode. E ali é o final. Tanto é que até uma van, se vocês puderem ver, ela até ultrapassa um pouco a área do final. Por quê? Por causa desse motivo mesmo de não haver o espaço normal. Obrigado, TVL. Então, eu peço o voto de vocês, porque é muito importante mesmo, e isso pode gerar até um incômodo para os moradores daquela comunidade, podendo causar acidentes e até acidentes que podem levar a vida de pessoas. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Para os demais que se faltaram. Agora tu vai dizer isso aqui. Primeiro tu termina ali, né? Encerra a votação. Pode encerrar. Não aprovado, e a Secretaria para Providências. Considerando o adiantado da hora, os demais requerimentos serão incluídos na ordem do dia da próxima sessão. Dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se dia 8 de abril de 2019, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. A todos uma boa tarde.